Paulo, a gente segue girando os assuntos, o que é importante você ficar sabendo. Em meio a conflitos com o governo de São Paulo, o presidente Lula esteve hoje aqui em São Paulo para anunciar mais um plano de habitação. O Marcelo Matos é quem acompanhou esse evento e chega agora ao vivo conosco. Ótima tarde a você, vejo que está nas ruas de São Paulo. Já choveu ou ainda chove aí no centro de São Paulo? Ótima tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Bruno. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Bruno, o prenúncio é de chuva, né? Fechando o tempo, totalmente encoberto o céu aqui em São Paulo. É frio aqui na capital paulista, aqui na casa dos 18 graus. Expectativa de chuva a qualquer hora. Felizmente não está chovendo agora, não preciso de um guarda-chuva aqui, mas rapidamente pretendo sair daqui porque senão vai chover mesmo, Bruno. Agora, como você disse, né, o presidente Lula teve uma agenda importante aqui em São Paulo, já que nós estamos falando de habitação, Minha Casa Minha Vida, e houve lá toda uma articulação do Ministério da Fazenda, Banco Central, Febraban, os bancos, né, para que parte do compulsório, que é obrigatório justamente aos bancos, né, essa parte obrigatória, possa ser destinada também para habitação, para o financiamento da habitação, inicialmente mais 5%, carimbado, então o crédito tem que ser para habitação, porque a poupança vai se esgotando, evidentemente, né? As pessoas hoje, pouca atratividade, mais familiaridade com outras formas de investimento, então a poupança vai se esgotando, é o grande fund, né? O grande capital aí que a Caixa utiliza e também os empréstimos para adquirir a casa própria, mas de qualquer forma, então, o governo fez esse anúncio com a participação de ministros, o Haddad estava presente, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, demais ministros, e o presidente Lula também demonstrou que essa questão do IOF, né, não foi bem digerida pelo governo. Nós tivemos um embate com uma Bia trouxe do Tarcísio, que teria liderado a oposição para derrubar a questão do IOF, e mais uma vez aquele discurso do rico contra o pobre foi adotado pelo presidente. Vamos acompanhar um trecho aí da participação do presidente Lula nesta sexta-feira aqui em São Paulo em tempo real. E é esse país que a gente manda um projeto de lei depois de acordado no Congresso Nacional para as pessoas que ganham acima de 600 mil, acima de 1 milhão, pagar uma merrequinha a mais, para que as fintechs paguem um pouquinho mais, para que a Bet pague um pouquinho mais, e que eles votam contra, sabe? Porque esse dinheiro poderia ser para você fazer com que a gente tivesse um pouco mais de política de inclusão social. É desse país que a gente está falando. E não faltaram críticas, evidentemente, ao ex-presidente Bolsonaro, né? O presidente disse o seguinte, que ele perdeu aí praticamente, o Brasil nos últimos anos perdeu muito e, evidentemente, também ele falou o seguinte, aquela tranqueira que estava governando, ele se utilizou dessa palavra aí, que nos últimos 2 anos ele teve que reconstruir o país e também ele pediu uma chance. Sobre o encontro lá, sobre o telefonema, melhor dizendo, em relação a Donald Trump, toda essa questão polêmica também, ele garantiu que já com os 80 anos, Trump vai fazer 80 anos no dia 14 de julho do ano que vem, portanto, o presidente revelou alguns bastidores desse telefonema, garantindo, portanto, que conversou com o Trump, falando que os dois na casa de 80 anos precisam ter harmonia, não poderiam partir para essa briga, e ele falou que aquilo que parecia impossível, então, será possível agora, foi articulado a possibilidade então da redução do tarifaço envolvendo o Brasil, e é claro que ele vai viajar também para a Indonésia, então desse encontro vai acontecer também lá na Ásia, então essa é a expectativa, portanto, envolvendo o encontro, né, entre Trump e também o presidente brasileiro. E vamos acompanhar mais um trecho da participação de Lula aqui em São Paulo nesta sexta-feira, aqui em tempo real. O lugar onde as pessoas estão melhor de vida é em Brasília, que 48% ganha até 5 salários mínimos. Olha, eu estou dando esses números para dizer para vocês a necessidade da gente continuar fazendo política de inclusão social para ver se a gente faz as pessoas subirem um patamar a mais, um degrau a mais na escala social, para que a gente crie uma espécie de uma sociedade de classe média. Não é possível a gente achar que quem ganha 5 mil reais é classe média. Não é possível.
Então, vimos do presidente falando desse projeto que foi aprovado pela Câmara, evidentemente, é um projeto importante. Ele garantiu que milhões e milhões de brasileiros ganham justamente até R$5.000. Era um projeto muito aguardado pelo governo, porque ele tem todo um efeito político, evidentemente, também. Vai passar a valer, precisava ser aprovado neste ano para valer no ano seguinte, e isso aconteceu, portanto, e fica agora a expectativa, ele garantindo que quem ganha R$5.000 não pode ser considerado classe média no Brasil, mas é a grande maioria dos salários hoje, infelizmente, segundo o presidente Lula. Ele falou também a respeito, já um ano da eleição. Ele disse o seguinte: ele é muito cobrado pelo corte de gastos, também o equilíbrio fiscal, e garantiu que tem muita responsabilidade sim com o país, com o futuro do Brasil, e ele chegou a dizer que há uma indústria da desconfiança em relação às contas públicas, aquilo que o governo tem feito. Então, Bruno, cada vez mais agora, há um ano da eleição, a gente observa aí todos os atos, todas as agendas praticamente são direcionadas aí a críticas à oposição. A oposição faz o mesmo em relação ao governo, e a tendência é que isso só possa crescer. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Agora eu retorno o comando a vocês aí nos estúdios. A gente segue então acompanhando informações ao vivo de Marcelo Matos, aqui direto de São Paulo. Vamos repercutir então com o João Belutti sobre esse discurso de Lula. Como vimos essa fala, um discurso muito forte, repito novamente, um clima de campanha. E aí, João, é importante, antes de tudo, ressaltar que na capital federal não é somente aquele eixo ali do plano piloto, onde tem os carros de luxo, estruturas, com muito dinheiro. Existe um entorno, que são famílias simples também. Agora, sobre esse discurso de Lula de R$5.000, não é na classe média. E R$50.000 já é um super rico, João? Pois é, Bruno, você foi bastante preciso na sua colocação, na medida em que R$5.000, em teoria, não é classe média, acima de 50 mil também não é exatamente super rico, em que pese ser um excelente salário, são excelentes vencimentos em termos de Brasil. E conforme o Lula mencionou ali, ficou bastante claro, ele já está em plena campanha eleitoral, isso ficou bastante evidente pelas suas falas. E curioso nessa questão com relação ao IOF, que foi uma derrota no Congresso, especialmente ali com o Centrão e esse novo desembarque da base do Lula pela União Brasil e o Partido Progressistas, o PP. Então impôs essa derrota ao Lula. Eles já nomearam o Tarcísio como grande responsável. Me parece que o governo petista quer a qualquer custo que o adversário seja o Tarcísio. Me parece que é quem mais teme, e já há uma ordem interna ali para que seja debatido e atacado especialmente o governador Tarcísio. E como o Lula, conforme as últimas notícias e pesquisas apontaram uma elevação na popularidade dele, acho que a tendência é vermos cada vez mais discursos, seja pela campanha eleitoral, seja por essa questão do imposto de renda, que o governo está encarando como um grande golaço para eles. Então o Lula tem que, na verdade, entender essa questão do parlamento. Quanto foi o imposto de renda, até a oposição aprovou. Agora, do IOF, que incide sobre operações financeiras realizadas por pobres e ricos, isso que ele não falou claramente, então ele teve essa derrota. Então tem que respeitar o parlamento, que o parlamento em si representa de fato a sociedade, todos ali os segmentos, e optou por dar essa derrota ao Lula. Então ele tem que respeitar tanto no do imposto de renda, quanto na questão do IOF.